Eu não atravessei metade do mundo para ficar 9 horas dentro de uma loja de tênis, esperando bordarem o nome de outra pessoa. Então por que eu estava ali, vendo o relógio passar do pôr do sol, enquanto minha viagem dos sonhos virava, aos poucos, um serviço de entregas? E em que momento ajudar a sua família passa a significar sacrificar a sua própria vida? Porque foi exatamente assim que eu me senti. Eu sempre quis ir para o Japão desde que me entendo por gente. E não era aquele tipo de um dia seria legal. Não, era obsessão. Dragon Ball Z foi minha infância. Anime não era só entretenimento, era escape, fascínio, um outro mundo que parecia muito mais vivo do que qualquer coisa ao meu redor. E o Japão? O Japão era o lugar de onde tudo isso vinha. Na minha cabeça não era só um país, era o futuro, como se você estivesse entrando em 2040 enquanto o resto do mundo ainda estava tentando alcançar. Então, quando essa viagem finalmente aconteceu, aos 36 anos, eu pensei, é agora. Esse é o momento. 10 dias. Tóquio, minha esposa, alguns amigos, comida boa, luzes neon, fliperamas, bairros de anime, templos silenciosos escondidos entre arranha-céus, tudo o que eu imaginei por anos. Eu não esperava a perfeição, mas com certeza não esperava isso. Somos 5 pessoas nessa viagem, eu, minha esposa e 3 amigas dela. E no papel parece perfeito, todo mundo tranquilo, sem drama, sem egos batendo. A melhor amiga dela praticamente idolatra minha esposa, então ela só segue qualquer plano que ela sugere. As outras 2 são legais, talvez até demais. Do tipo que percebe as coisas, mas não fala nada. E aí tem a minha esposa. Ela é uma boa pessoa, de verdade. Mas a relação dela com a família é diferente. A linguagem de amor dela é servir. Se o irmão ou a cunhada mencionam que querem algo, ela move montanhas para conseguir. E normalmente eu respeito isso. Mas dessa vez, não parecia amor. Parecia obrigação. Ou pior, parecia que estavam usando a gente. Começou pequeno. Uma mensagem do irmão dela. Ele queria um par de tênis Onitsuka Tiger. Não qualquer par, personalizado. 4 letras bordadas em cada tênis. Algo que lá no Brasil, qualquer costureiro decente faria em um dia. Mas não. Tinha que ser do Japão. E de alguma forma, isso virou prioridade. Acordamos cedo. Saímos por volta das 10 da manhã. Fomos até Ginza. Enfrentamos multidões, filas, papeladas só para conseguir uma senha para entrar na loja. E então, esperamos. E esperamos. E esperamos. Horas passaram. O grupo ainda estava com a gente no começo, mas eu senti a energia mudar. Pessoas olhando o celular, olhando ao redor. Aquela sensação de tédio silencioso que ninguém quer ser o primeiro a reclamar. Então eu disse para elas voltarem. Vão pro hotel, eu falei. A gente termina isso e encontra vocês depois. Porque eu não queria ser o cara que estraga o clima. Não queria ser o cara que diz, isso é ridículo, vamos embora. Então elas foram. E ficou só eu e ela. Sentados naquela loja, esperando por tênis que nem eram nossos. Quando finalmente acabou, já eram 19 horas e 30 minutos. E o que mais me pegou não foi a espera. Foi o que a gente perdeu. Tem uma região em Tóquio que eu queria visitar há anos. Lojas de anime, fliperamas, toda aquela atmosfera elétrica que eu imaginava desde criança. Fechou antes da gente chegar. Simples assim. Acabou. Um dia inteiro desperdiçado. E isso foi só uma coisa. A cunhada dela queria uma bolsa de luxo. Mas não qualquer uma específica. E o Japão é famoso por produtos de luxo de segunda mão. Altíssima qualidade, praticamente novos. Então o que isso significou pra gente? Ir de loja em loja em loja, fazer chamada de vídeo, mostrar bolsa, esperar aprovação. Sim ou não? E essa aqui? Dá pra ver o forro por dentro? De novo? E de novo. A gente chegava em um bairro novo e em vez de explorar, a gente caçava. Não experiências, mas itens. E toda vez que eu pensava, agora finalmente vamos fazer algo pra gente, chegava outra mensagem, outro pedido, outro desvio, outro pedaço inteiro do dia perdido. O roteiro existia, mas não importava, porque mudava o tempo todo. Sempre que passávamos por uma loja que talvez tivesse algo que a família dela queria, todo o resto era deixado de lado. Planos viraram opcionais. Os pedidos deles não. E o pior,
Ninguém dizia nada, nem as amigas dela, nem ela. Então comecei a me questionar. Será que eu estava exagerando? Será que eu estava sendo egoísta? Quer dizer, eles estavam pagando de volta, certo? Não é como se estivéssemos perdendo dinheiro. Mas então eu percebi uma coisa. Tempo não é reembolsado. Experiências não são compensadas. Você não pode voltar depois e viver de novo um dia perdido em Tóquio. E foi aí que começou a me incomodar de verdade. Porque não era mais sobre compras. Era sobre prioridades. E eu não estava nessa lista. Naquela noite, depois dos tênis, eu falei com ela. Calmo no começo, mas firme. Eu vou falar com a sua família que isso não tá funcionando, eu disse. Isso não pode continuar assim. E eu falei sério. Eu não ia suavizar. Não ia fingir para evitar conflito. Alguém precisava dizer. E se não fosse ela, seria eu. No momento em que essas palavras saíram na minha boca, tudo mudou. A expressão dela mudou na hora. Não foi confusão, nem surpresa. Foi raiva. Rápida, direta, explosiva. Como você ousa? Ela disse. Não, o que você quer dizer? Não, vamos conversar. Só, como você ousa? E então ela distorceu tudo. Disse que eu estava chamando a família dela de lixo. O que eu nunca fiz. Mas não importava. Na cabeça dela, eu tinha cruzado uma linha. E de repente, eu não era mais o cara que passou dias acompanhando tudo, tentando ser paciente, tentando apoiar. Eu era o vilão. O marido desrespeitoso. O cara que não entendia o quanto a família dela era importante. E ali, no meio de Tóquio, cercado por tudo que eu sonhei por anos, eu me senti completamente deslocado. Não só na cidade, mas no meu próprio relacionamento. Porque eu não sabia mais se estava pedindo algo absurdo ou se eu só tinha chegado no meu limite. Fiquei ali por um segundo depois que ela falou, tentando entender como as coisas escalaram tão rápido. Porque na minha cabeça isso nem era uma briga ainda. Era um limite, uma conversa. Algo desconfortável, mas necessário. Mas a reação dela parecia que eu tinha atacado ela. E foi aí que eu percebi algo ainda mais pesado. Isso não era mais sobre a viagem. Era sobre lealdade. Não entre ela e eu, mas entre ela e a família dela. E eu não estava ganhando isso. A gente começou a andar depois disso, sem direção. Só andando porque ficar parado era pior. Tóquio à noite deveria parecer viva. Luzes, energia, gente por todo lado. Mas naquele momento, tudo parecia distante. Como se eu estivesse vendo tudo através de um vidro. Ela estava na frente, andando rápido, claramente irritada. Eu fui atrás, tentando pensar em como abordar isso agora. Porque se eu pressionasse demais, eu virava o vilão. Se eu recuasse, nada mudava. E eu já estava cansado de fingir. A gente pode só conversar um minuto? Eu disse. Ela parou, virou, braços cruzados. Sobre o quê? Ela respondeu. Você já falou o que pensa da minha família. Respirei fundo. Não foi isso que eu disse. Foi sim, ela cortou. Você disse que não liga para o que eles pensam. Disse que vai falar que isso não cola. Quem fala assim da família? Eu estou falando da situação, eu disse. Não deles como pessoas. Mas ela balançou a cabeça como se nem estivesse ouvindo. Você está desrespeitando eles. Está me desrespeitando. E essa palavra, desrespeito, foi quando algo em mim estalou. Porque eu passei dias sendo paciente. Dias acompanhando planos que eu não concordava. Dias vendo a minha própria viagem ser moldada por pessoas que nem estavam ali. E agora, eu era o desrespeitoso? Eu passei essa viagem inteira fazendo coisas para sua família, eu disse, com a voz mais tensa. Horas em lojas, correndo pela cidade, mudando planos todo dia. E eu não reclamei. Porque você concordou, ela respondeu. Eu concordei? Ou só evitei brigar? Tem diferença. E naquele momento, eu percebi que eu não tinha concordado com nada. Eu só deixei acontecer. Porque era mais fácil. Porque eu não queria estragar a viagem. Porque eu achei que depois equilibraria. Mas não equilibrou. Só aumentou. Eu não concordei em passar metade da viagem comprando coisas para eles, eu disse. Eu concordei em vir para o Japão com você. E a gente está no Japão, ela disse, quase com sarcasmo. Qual é o problema? Isso doeu mais do que eu esperava. Porque, tecnicamente, ela estava certa. A gente estava no Japão, mas não estava vivendo. Você percebe o que a gente está perdendo? Eu perguntei. Lugares que eu queria ver há anos. Coisas que a gente planejou antes de comprar as passagens. Ela revirou os olhos de leve. São 10 dias, ela disse. Ainda temos tempo. Mas tempo é assim. Parece infinito. Até não ser. Já tínhamos perdido alguns dias. E eles não voltariam. Você sempre fala isso, eu disse. Mas todo dia parece outra coisa.
outra loja, outro pedido, outra parada rápida que vira 5 horas. Ela não respondeu na hora. E por um segundo, eu pensei que talvez, só talvez, algo estivesse entrando. Mas então, ela disse algo que mudou tudo. Eles são minha família, ela disse, mais baixo, mais firme. Eu não posso ignorar. Eu não estou pedindo para ignorar, eu disse. Estou pedindo para não deixar eles controlarem a nossa viagem inteira. Eles não estão controlando nada, ela disse. Estão sim, eu respondi. Você veja ou não. E então veio o silêncio. Não o tranquilo, o pesado. Aquele que diz que isso não vai se resolver hoje. Encontramos o grupo depois, como combinado. Eles estavam tentando manter leve. Falando de comida, tirando fotos, comentando a vista. E nós fingimos. Ela sorriu. Eu concordei. Atuamos normal. Mas por dentro, tudo estava errado. Eu sentia no jeito que ela não me olhava igual. Nas conversas mais curtas. Como se estivéssemos andando em cacos de vidro. Mais tarde, no hotel, a tensão não passou. Se intensificou. Porque não tinha distração. Só nós dois. Ela no celular, provavelmente falando com alguém. Eu não perguntei. Eu sentei na cama, olhando para o chão, revivendo tudo. E quanto mais eu pensava, mais frustrado eu ficava. Porque eu sempre voltava para a mesma pergunta. Em que momento eu importo nisso tudo? Não como um marido que tem que entender. Não como alguém que só acompanha. Mas como pessoa com desejos, expectativas, limites. E a resposta era que eu não importava. Não nessa situação. Não quando se tratava da família dela. Eu quebrei o silêncio. Eu falei sério mais cedo, eu disse. Ela nem olhou. Claro que falou. Eu vou falar com eles, eu disse. Não de forma agressiva, mas vou colocar limites. Ela olhou na hora. Você não vai falar com eles sobre isso, ela disse. Vou sim? Não vai, ela repetiu. Porque isso é entre eu e eles, não você. Isso me pegou. Como assim não sou eu? Estamos juntos na viagem, gastando nosso tempo, nossa energia. E eu não tenho voz? Isso me afeta também, eu disse. É minha família, ela respondeu. E talvez para ela, isso encerrava. Para mim, não, nem perto. E foi aí que a dúvida entrou de verdade. Não só sobre a situação, mas sobre nós. Porque se algo assim, tão básico, vira esse conflito, o que acontece com coisas maiores? Filhos? Dinheiro? Prioridades? Sempre seria assim? Família dela primeiro. Eu depois. E ali, num quarto de hotel em Tóquio, na cidade que eu sonhei por anos, eu percebi algo que não queria admitir. Essa viagem não estava só sendo decepcionante, ela estava revelando. Naquela noite, eu quase não dormi. Não por jet lag, não pelo barulho da cidade, mas porque minha cabeça não desligava. Cada vez que eu fechava os olhos, tudo voltava. A loja, a espera, a voz dela dizendo como você ousa. O jeito que ela me calou como se eu nem tivesse direito de sentir o que eu sentia. E quanto mais eu pensava, mais algo desconfortável se instalava. Não era só discordância. Eu não me senti parceiro. Eu me senti de fora. Por volta das 3 da manhã, eu desisti de dormir e fui para a janela. Tóquio ainda estava viva. Luzes, pessoas, trens. Uma cidade que não para só porque você está tendo uma noite ruim. E foi aí que eu decidi. Nada dramático, só simples. No dia seguinte, eu ia retomar pelo menos uma parte dessa viagem. Pra mim. Eu não sabia como ainda, nem as consequências. Mas eu sabia que não podia continuar assim. Porque ressentimento acumula. E quando acumula demais, não desaparece. Explode. Na manhã seguinte, o clima estava estranho. Nos arrumamos em silêncio. O grupo nos encontrou no lobby. Energia leve, como sempre. E veio a pergunta. Qual o plano de hoje? Normalmente, minha esposa responderia na hora. Mas dessa vez, ela hesitou. Só um segundo. E eu aproveitei. Eu vou para Akihabara, eu disse. Saiu mais calmo do que eu esperava. Mas por dentro, parecia uma linha sendo traçada. Silêncio. Uma amiga dela animou. Ah, o bairro de anime, né? Parece legal. Eu assenti. Quero ir faz tempo. Minha esposa olhou para mim, não irritada ainda, mas claramente incomodada. E o plano? Ela perguntou. Que plano? Eu respondi. E eu falei sério. Porque qual plano existia? O plano real sempre foi seguir o próximo pedido. Ia ter umas lojas em Shibuya, ela disse. Pra quem? Eu perguntei. Ali foi o momento. Ela não respondeu. Nem precisava. Pra eles.
eu disse. O grupo ficou em silêncio, não constrangido, consciente, como se todos já tivessem percebido. Depois a gente se encontra, eu disse. Vocês fazem o que quiserem. E pronto. Não foi briga, foi escolha. Pela primeira vez, eu não estava pedindo. Eu estava indo. Ela soltou um suspiro. Então você vai largar a gente? Não estou largando, eu disse. Estou fazendo uma coisa que eu queria desde que chegamos. Isso é egoísmo, ela disse. De novo essa palavra. Engraçado como querer algo pra você vira problema, quando não combina com o plano de outra pessoa. Eu passei dias fazendo coisas pra sua família, eu disse. Um dia, pra mim, não é egoísmo. Não é só um dia, ela disse. É o jeito. O jeito? Você está fazendo um espetáculo, criando tensão. Quase ri. A tensão já estava lá. Eu só parei de fingir. Eu não estou obrigando ninguém a vir, eu disse. Só estou indo. Uma das amigas falou. Eu queria ir também. Outra concordou. E aí, tudo mudou. Porque agora não era só eu. E eu vi no rosto da minha esposa. Perda de controle. Façam o que quiserem, ela disse. Fria. E foi isso. Eu não discuti. Só fui. E não vou mentir. No começo, foi estranho. Pesado. Mas chegando em Akihabara, tudo mudou. Luzes. Som. Energia. Lojas de anime, jogos, colecionáveis. Pela primeira vez, eu senti empolgação. Entrei na primeira loja e parei. Figuras. Mangás. Consolas. Era por isso que eu vim. Não para cumprir tarefas, mas para sentir isso. E andando por ali, eu percebi algo. Eu não estava sendo egoísta. Eu só estava pedindo espaço. Equilíbrio. Mas mesmo ali, uma parte de mim sabia. Nada ia ser igual depois. Quando voltei pro hotel, já era noite. O lobby estava silencioso. Eu sabia que algo me esperava. Olhei o celular. Mensagens no grupo. Nada dela. Isso dizia tudo. Quando entrei no quarto, ela estava lá, sentada na cama. Silêncio. Como foi seu dia? Ela perguntou. Sem calor, mas sem ataque. Foi bom, eu disse. Imagino, ela respondeu. Aquela pontada. Não fiz pra te irritar, eu disse. Mas sabia que ia. Ela estava certa. Eu sabia que você não ia gostar, eu disse. Mas isso não significa que estava errado. Ela me olhou, de verdade. E pela primeira vez, vi dor. Você me fez parecer mal, ela disse. Como? Na frente das minhas amigas. Respirei fundo. Não foi sobre isso. Você podia ter falado comigo antes. Eu tentei. Você não quis ouvir. Silêncio. Eu só... Ela começou. E parou. Eu esperei. Eu não gosto de sentir que você está contra minha família. Eu não estou contra eles. Estou contra o que a viagem virou. Ela não negou. Eu só queria ajudar. Eu sei, mas não às custas de tudo. Ela suspirou. Eu não achei que estava tão ruim. Esse é o problema, eu senti. Silêncio. Você estava mesmo tão mal? Sim. Isso pesou. Eu achei que você estava de boa. Eu estava fingindo. E agora? Agora eu parei. Silêncio. Eu não quis te fazer sentir assim, mas fez. Ela sentiu. E agora? Eu quero viver o Japão com você. Não só comprar coisas para os outros. E minha família? Podemos ajudar. Mas no nosso tempo. Ela pensou. Tá. A gente tenta. A gente tenta. Não perfeito, mas um começo. Os dias seguintes não foram mágicos, mas algo mudou. A gente voltou a fazer planos nossos. E os pedidos não mandavam mais em tudo. E isso fez diferença, porque a viagem voltou a ser nossa. E olhando para trás, eu penso naquele momento na loja, esperando aqueles tênis, quase ficando em silêncio, porque seria mais fácil, menos conflito, mas também menos verdadeiro. E talvez essa seja a pergunta. Não se eu estava certo ou errado, mas em que momento você para de manter a paz e começa a se posicionar? Porque se você nunca faz isso, você vive sua própria vida? E você ficaria quieto? Ou faria o mesmo que eu fiz? Me conta nos comentários. Eu realmente quero saber a sua história também. E se você curte histórias reais, cruas assim, se inscreve no canal. Sempre tem mais vindo.